Olá, boa tarde. Vamos começando mais um Você no 10. Mais uma vez estaremos embarcando para os Estados Unidos, em dois estados. Estado de Massachusetts, em que vou falar em Boston, Peabody, Hyannis. Estado do Colorado, em que eu vou abordar na capital Denver. Estou aqui cobrando aqui a internet da Vivo Fibra, que é a mais cara, é a mais completa, mas hoje não está funcionando. Então vamos ver, se continuar falhando aí, a gente... Entendeu, Vitor? Vamos ver aqui se a gente consegue mudar a posição aqui. Tá falhando, né, gente? Eu já pedi aqui meu filho para poder reclamar lá com a Vivo, que às vezes eles oferecem 100 megas, mas a gente paga 100 e eles oferecem 10. Se continuar falhando assim, aí a gente vai ter que, enfim, fazer outro dia, né? Porque é uma pena. Foi um tema solicitado, né? Esse tema aí, vai lembrar que foi sugestão de uma das pessoas que nos segue aí no Facebook. Tá bom? Ela, quando eu fiz a propaganda lá, eu até citei o nome dela. Ela que solicitou esse tema, né? Falar das decisões erradas. Como lidar com a decisão errada. Primeiro vamos começar falando o que é decisão errada. O que é decidir erradamente. E aí vamos refletir também o que é certo ou errado. Para você tomar uma decisão errada, tem que ter uma decisão certa. Então, o que é certo, o que é errado? Essa concepção de certo e errado, ela está ligada a uma concepção judaica que nós ocidentais absorvemos de questão do pecado ou da salvação. Então, a preocupação ancestral de que seremos, se pecarmos, vamos para o inferno, se não pecarmos, vamos para o céu. Essa ideia ancestral de uma situação simbólica da Bíblia, ela já está ultrapassada do ponto de vista racional, mas isso ainda é muito presente no nosso inconsciente primitivo. Então, no fundo, apesar da gente saber que o céu não é mais lá em cima, porque lá em cima tem os aviões, tem as espaçonaves, tem os astronautas, né? Quando se construiu essa imagem de que o céu era lá em cima, não havia sido inventado o avião ainda. Então ficava sempre essa dúvida. Mas com a invenção do avião, quando o homem vai à lua, sai da terra, essa concepção do céu lá em cima, do inferno aqui embaixo, fica ultrapassada. Outra coisa, se quando a gente peca, a gente vai, é muito maior do que a quantidade de candidatos que vai para o céu. Então essa é uma concepção ancestral, uma concepção que está no nosso inconsciente coletivo e que nós absorvemos. Friedrich Nietzsche, um pensador alemão, filósofo alemão do século XIX e do século XX, ele faz uma análise no seu livro Dionisíaco e Apolíneo, ou melhor, Apolíneo e Dionisíaco. Nessa obra, Friedrich Nietzsche culpa o movimento judaico, portanto a ideologia judaico-cristã, pelo pensamento, pela construção da ideia castradora do certo e do errado. Então ele vai dizer que lá na Grécia existia o deus Apolo, o deus da arte, o deus do aconselhamento, e Dionísio, o deus do corpo, o deus da embriaguez, o deus do vinho. E aí os dois deuses conviviam em harmonia. Com o advento do pensamento judaico-cristão, essa arte. Então, Apolo
representa o bem na linguagem judaico-cristã e Dionísio é a encarnação do mal na linguagem judaico-cristã. Esse divórcio vai trazer muitos malefícios, muitos sofrimentos para a vida moderna. Feito isso, então, essa introdução, vamos refletir sobre a ideia de tomar uma decisão errada e se arrepender. Digamos, eu estava bem casado, um exemplo, e me envolvi com uma amante, e aí perdi meu casamento, e eu me arrependo de ter tomado essa decisão. Eu namorava uma pessoa legal, não valorizava o relacionamento, e aí aquele rapaz foi embora, e eu fiquei sozinha, e eu então me arrependo de não ter valorizado ele. Vamos dar mais exemplos, tem vários. Eu tinha um trabalho legal, um emprego legal, ganhava legal, tinha um ambiente de trabalho bom, mas aí o que eu comecei a fazer? Comecei a faltar, comecei a morcegar no trabalho e fui demitido. Então me arrependo. E outras coisas qualquer. Estava na igreja, me afastei da igreja e a minha vida começou a andar para trás e eu me arrependo. Então, são decisões erradas. Como lidar com as decisões erradas? E aquelas decisões erradas que não podem ser revertidas. Na verdade, nenhuma pode. Mas algumas ficam bem claras. A não reversão. Por exemplo, quando a minha mãe veio conversar comigo, me chamar a atenção por um erro, eu perdi a paciência com ela, falei com ela que ela não era minha mãe, que eu não precisava de mãe. Isso aconteceu no meu consultório, a pessoa falando isso. Eu falei para ela que eu não precisava de mãe, e aí no dia seguinte ela faleceu. Então eu carrego comigo essa fala errada que eu tive com ela, de ser grosseiro com ela no meu último encontro com a minha mãe. São as decisões erradas. E como lidar com as decisões erradas? Primeiro, que não existe decisão errada. Olha que legal. Não existe decisão errada. Existem decisões que você tomou e que você vai ter que arcar com as consequências daquela decisão. Mas a decisão não foi errada. Por que não foi errada? Foi o que você pode oferecer naquele momento diante daquela situação. Então, a gente diz assim, se fosse hoje, eu faria diferente. Só que não foi hoje, foi ontem. Foi há um ano, foi há 10 anos atrás. Então, se você voltasse há 10 anos atrás, com a mesma cabeça que você tinha há 10 anos atrás, você tomaria a mesma decisão que você tomou. E vale lembrar, para cada um refletir, que como você é hoje é resultado das decisões que você tomou para chegar aonde você está. E aí a pergunta é, você está satisfeito, satisfeita com você hoje? Né? Existe uma satisfação da sua parte hoje? Essa é uma pergunta que se faz. Eu vou falar por mim. Se você me perguntar, Aloísio, você está satisfeito com você hoje? Eu vou dizer, estou, sem dúvida. Não vai pairar dúvida em um segundo. Estou satisfeito. Mas aí a pessoa que está aí do outro lado da tela vai dizer assim, mas eu não estou. E aí a pergunta é, por que você não está? E aí não adianta você pensar que é porque você tomou decisão errada. Talvez você está insatisfeito porque você não compreenda a sua vida. Não compreenda o seu lugar no mundo, o seu lugar na família, o seu lugar na igreja, o seu lugar no trabalho. Você não se compreende e não compreende o seu lugar, o seu papel. Por isso a insatisfação. Se por acaso
Quando a gente tem a oportunidade de receber um elogio, a gente percebe como a gente está bem, como nós subdimensionamos o nosso sucesso. Por isso que é muito importante elogiar. Criticar só deve ser feito em momentos muito especiais, com muito tato, se a pessoa pedir, se você tiver liberdade. Agora, elogiar deve ser sempre com sinceridade. Não estou falando de bajulação, estou falando de elogio sincero. Aliás, elogio é sempre sincero. Se o elogio não for sincero, não é elogio, é bajulação. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Rodrigo, da ES Foco. Rodrigo tem feito um trabalho jornalístico fantástico. A ES Foco, eu tenho acompanhado, e todo mundo de Guarapari e o Espírito Santo está acompanhando, se tornou um espaço jornalístico, um espaço de informação, um espaço profissional. Não é só um espaço no Facebook, é um espaço especializado. Então o Rodrigo é um bom jornalista. Eu estou falando isso com sinceridade. Então o elogio tem que ser sincero. Se não for sincero, aí chama-se bajulação, ou vulgarmente puxa-saquismo, né? Dificilmente eu uso a palavra vulgar assim, mas todo mundo conhece. E aí realmente a gente não precisa de bajulador, a gente não precisa de puxa-saco, porque essas pessoas nos fazem mal, elas nos fazem ter uma imagem equivocada de nós mesmos. Mas eu vou dizer para você, a grande maioria das pessoas que te elogiam são elogios, não são bajulação. Então, se a pessoa não tem motivo nenhum para poder te elogiar, por que seria bajulação? Então, quando a gente é elogiado, a gente percebe o nosso real valor. Uma amiga me disse o seguinte: quando alguém faz um elogio, a pessoa está devolvendo ao elogiado o que é dele. Percebe? Então, por que você não está satisfeito com você no mundo? Com a sua realidade hoje? Eu, Aloysio, estou satisfeito. Então assim, Aloysio, sua vida é perfeita? Não é. Tem muitos problemas, mas eu estou satisfeito com o que eu tive até aqui. E aí, se eu quero melhorar a minha vida ainda mais, depende de quê? Depende do meu esforço, do meu empenho, da minha dedicação, para que a minha vida possa ser melhorada. Entende? Depende de mim. Então, qualquer que seja a sua posição no mundo hoje, só depende de você melhorar essa condição. Então a sua vida está boa. Está boa porque você está em condição de lutar, está em condição de construir uma situação melhor. E você só está assim resultado do seu passado. E por que é importante aceitar o presente e lutar no presente? Porque o presente é o único tempo que nós temos. É onde nós podemos promover transformação. O passado já se foi. Aqui no consultório de psicanálise, quando a pessoa deita no divã, ela vai falar do passado, mas para ela compreender o presente. Não é para ela voltar no passado, porque ela não mexer nesse passado. O passado, como diz um antigo ministro do governo Collor, é imexível, né? A palavra imexível não existe. Talvez passou a existir a partir desse ministro. Mas, então, o passado não pode ser modificado. Então, daí não tem decisão errada. Só existe a decisão. E ponto. Então, o que você pode dizer é o seguinte: eu cheguei aqui graças às decisões que eu tomei. Se fosse hoje, alguma delas eu tomaria diferente. Por quê? Porque hoje você está diferente. Hoje você está mais madura, mais esclarecida, mais compenetrado. Entende? Então o que acontece? Você mudaria hoje, mas lá atrás você fez o que você podia fazer. Você deu o seu melhor.
Vamos dar um exemplo, uma mãe que tem um filho usuário de droga, que tem um filho criminoso, não que o usuário de droga seja necessariamente um criminoso, o usuário de droga é um dependente, mas a mãe que tem um filho dependente, ou outra mãe que tem um filho traficante, ou outra mãe que tem um filho assaltante, aí ela pode pensar assim, eu fiz tudo errado, eu tomei decisões erradas, era para eu ter sido mais firme com esses meninos, era para eu ter sido mais presente com ele. O que vai adiantar ela lamentar isso? O que isso vai mudar na realidade dela? O que isso vai mudar na realidade do filho? Enfim, como mãe, ela deu o melhor que ela tinha. É o que ela podia dar. Ela não tinha esclarecimento, ela não sabia das consequências. Ponto. Então nós não podemos alimentar a culpa. Por isso que a culpa, ela não é boa companhia. Porque a culpa nos leva de volta ao passado e dá a gente a falsa ilusão de que podemos alterar esse passado. Não podemos. O passado já passou. Então percebem que não existem decisões erradas? Que não existem decisões acertadas? Existem decisões que nos trouxeram aonde estamos. Então, se não estamos satisfeitos com o local aonde estamos, podemos agora sim decidir para irmos para lugar melhor. Mas como é que eu vou saber qual é a melhor decisão? Simplesmente sei. Sei com o que eu tenho, sei com o que eu aprendi, sei com o que eu acumulei, eu simplesmente sei. E aí, ponto, eu vou fazer o que eu sei. E seja o que Deus quiser. O importante é que a gente sempre vai chegar a algum lugar que é bom para nós. Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Então, achar que tomou decisão errada é um equívoco. Você tomou a decisão certa naquele momento. Mas se eu tivesse tomado tal decisão, mas esse se aí é complicado, porque ele não existe. Tem gente que fala assim, se o Brasil tivesse sido colonizado, já ouviu isso? Se o Brasil tivesse ingleses ao invés dos portugueses, nós seríamos diferentes. Seríamos. Mas será que seríamos melhor do que somos? Não sei. Também não dá pra gente saber. Entende? Não dá pra gente saber, já passou. O que a gente tem que ter com os portugueses é gratidão. Eles nos trouxeram até aqui. Né? Deram o melhor deles. Como os ingleses deram o melhor deles nas colônias inglesas da América a visitar agora em abril. Então nos Estados Unidos tem estados que são muito bem desenvolvidos. Por exemplo, a cidade de Detroit, por exemplo, é um encanto. Las Vegas, né? O estado de Nova York, o estado da Flórida, mas tem estados também que sofrem muito, que têm dificuldades. Então, não dá pra gente... Esse se é muito complicado. Se eu fosse filho de tal, não dá. Eu simplesmente sou. Não dá para o si. Não dá para eu voltar antes. Aí eu quero mexer em algo simplesmente que é simplesmente impossível, que é no tempo. É como se eu brincasse de ser Deus. Quando a gente acha que tomou decisão errada, a gente está brincando de ser Deus. É como se a gente estivesse em cima e dissesse assim, Aloysio, olha, você não devia ter ido para esse lado, você devia ter ido por outro. Deus falando, por quê? Deus é o único que tem o dom do futuro. Então ele fala, né? Ele sabe que o que eu estou fazendo aqui vai dar errado. Então eu estou brincando de ser Deus. E o que acontece com quem brinca de ser Deus? Se arrebenta, porque não somos. Não dá para a gente brincar de ser Deus. O único tempo que a gente tem é o presente. Nós não temos o futuro na nossa mão. Não temos. E aquelas vezes que a gente faz uma coisa, pensa, faz e dá errado. Aspas. Não sai como a gente espera. Então não tem receita. Viver, como diz o Gonzaguinha, né, saudoso Gonzaguinha,
viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz. Eu sei que um dia será, a vida será um dia melhor. Né? Então, por isso é preciso que eu repita: a vida é bonita e é bonita. Então, exatamente viver e não ter a vergonha de ser feliz. Que às vezes, pessoal, a gente tem vergonha de ser feliz. A gente tem medo de dizer para o outro que nós estamos bem. Eu não sei porquê. Nós temos vergonha de reconhecer as nossas qualidades. Eu estava me avaliando, né? Eu dou palestras, dou cursos. Final de semana passado estivemos numa parceria com o Grupo Caritas, em Nova Venécia. E depois de uma palestra, depois de um curso, as pessoas são muito gratas. E aí as pessoas vêm agradecer a gente, vêm elogiar o nosso desempenho. E aí a gente fica todo fragilizado. Não, é o outro quem está dizendo que você foi bem naquela ou naquela tarefa. Agradeça, só agradeça. Então eu estou agora me treinando para eu não me constranger com o elogio alheio. Eu vou agradecer. O elogio é dele, é um direito dele me avaliar. Eu vou agradecer. Como quando o outro me criticar, eu também vou agradecer. Eu não posso também construir o meu autoconceito em cima do elogio ou da crítica, senão eu fico muito frágil. Então eu tenho que me conhecer para eu saber quem eu sou. Então quando a pessoa fazer um elogio, se eu me conheço, eu sei que eu possuo aquela qualidade e agradeço. Se a pessoa faz o elogio, se eu me conheço e sei que não possuo aquela qualidade, eu agradeço. Porque se eu falar para a pessoa assim, não, eu não sou nada disso, você está vendo, não. Eu estou chamando a pessoa de burro. Estou chamando a pessoa de tapada. Eu estou chamando a pessoa de bajuladora. Então, simplesmente agradeça. E eu estou treinando isso agora. Que eu tenho dificuldade em aceitar o elogio. Então, é preciso que a gente se conheça. E como é que a gente se conhece? Só através da análise, gente. Através da autoanálise. Né? Você que assiste aí os meus vídeos, que me acompanha na internet, que me acompanha no Facebook, que me acompanha no YouTube, no Instagram. Você tem ferramentas que eu ofereço ao longo das minhas exposições para sua autoanálise. Mas se você puder, procure um analista, um psicanalista, um profissional que possa te escutar para acelerar o seu autoconhecimento. O seu autoconhecimento vai te libertar de muitas amarras, de muitas limitações, de muitas dores, de muitas confusões, de muitos conflitos com o outro. A maioria dos nossos conflitos se instalam porque nós não nos conhecemos. Então, se o outro me critica, se o outro me faz uma crítica ranzinza, se eu me conheço e eu sei que eu não possuo aquelas qualidades que ele me atribui, problema dele. Eu não vou nem devolver. Porque se eu devolver, significa que eu me ofendi. E aí o Leandro Carnal, né, o famoso palestrante Leandro Carnal, ele vai dizer que a ofensa é um fracasso pessoal. Porque se você sabe que você não é aquilo que o outro está lhe ofendendo, por que então você se ofender? Aquilo que o outro está lhe dizendo. Por que se ofender? Se você se ofende é porque é verdade. Aí ele até brinca, né, que no trânsito a gente ouve dois tipos de expressão. Uma expressão que se repete muito no trânsito. Fora aquele sinal que se faz com a mão. Sabe aquele de Deus é amor que se faz no trânsito? Fora esse sinal, tem duas palavras que são muito repetidas. Uma é quando a pessoa chama sua mãe de prostituta. A outra é quando a pessoa diz que você é de uma outra orientação sexual.
Aí ele fala, qual o problema? Qual a ofensa? Se mamãe era prostituta e ela me sustentou com a prostituição, qual é a ofensa? Ela é prostituta. Não é uma ofensa, é uma realidade. E aí você pode até pedir desculpa, pessoa, desculpa, era tanta gente, o Leandro brinca assim, né? Era tanta gente frequentando a minha casa, um entra e sai danado, que eu não lembro de todo mundo. Ou então você pode analisar, mamãe está sempre na foto, está sempre triste. Aquela cara de tristeza dela, não parece que ela faz, que ela mexe com o computador, né? Então, se ela não mexe com o computador, logo não é ofensa. Aí ele fala, bom, se a pessoa me chama de homossexual, por exemplo, se eu sou homossexual, qual a ofensa? Eu sou homossexual, não há nenhum problema em ser homossexual. Se eu não sou homossexual, também não é nenhum problema, percebe? Então a gente se ofender acaba sendo um fracasso, uma ignorância de nós mesmos. Então quando nós nos conhecemos, aí as coisas não ficam tão pesadas, fortes, cansativas, desgastantes. Não fica. A vida fica muito, muito mais leve. Imagina, você chega para a pessoa e diz, ei fulano, bom dia, olha como você está bonita. E aí ela tem um conceito dela, né? Realmente eu sou uma pessoa bonita, eu me cuido, tá, muito obrigado, pronto, acabou. Mas você falou isso por quê? Será que tá me criticando? Será que é uma indireta? E aí começa uma série de paranoias que faz a pessoa sofrer de graça, né? Ou então, fulano, você sabe que você é um ótimo profissional, né? E você acha, muito obrigado, que bom que você reconhece que você acha isso. E aí você avalia, bom, eu me dedico à minha profissão, eu estudo, eu me atualizo. Então, tá bom. Se alguém fala, Luiz, você é excelente psicanalista. Eu me dedico, eu estudo, eu pesquiso. Tudo bem pra mim, entende? Ah, Luiz, eu não gosto não gosto de você como psicanalista. Tem o direito da pessoa não gostar. Eu sou meio de linha dura, sou direto, com meus pacientes eu pego pesado. Tudo bem, quem não aguenta pesado vai procurar um outro psicanalista mais tranquilinho, que tem mais tempo. Como eu tenho uma fila de espera, né, uma lista de gente que quer, então eu não vou perder tempo com quem não quer. Aí eu sou duro, fulano, vamos lá, isso, percebe que você está precisando avançar nesse ponto, então eu pego pesado. É aquela pessoa mais molenga, mais chorosa, vai dizer, Luiz não é bom psicanalista não. Tem gente que vem e faz uma consulta e não volta. Tudo bem, aí eu já encaixo o outro no lugar dele no dia seguinte. Então a gente tem essa perspectiva, tudo bem. Cada um avalia a gente como ele quiser, como ela quiser. É direito da pessoa nos avaliar. O pensamento é dela, a língua é dela. A gente não pode fazer nada, a não ser escutar. Pronto. É claro que se a pessoa começar a falar da gente publicamente, etc., aí tem danos morais, isso aí é diferente. Mas ela dizer para você o que ela pensa de você é um problema dela. Eu não posso controlar o pensamento do outro, o sentimento do outro. Eu tenho simplesmente que viver e ter uma vida leve e ter uma vida tranquila, tá bom? Espero ter aí contribuído aí para nossa seguidora, para nossa amiga do Facebook, que nos sugeriu esse tema, que ela estava muito preocupada, né? Eu até me lembrei agora de uma outra situação que é muito comum na escolha. O casamento. Meu Deus, eu casei com a pessoa errada. Meu Deus, eu tenho dedo podre para relacionamento. Não foi que você casou com a pessoa errada. Você casou com a pessoa que você atraiu pelo seu nível de autoconhecimento. Não é o seu dedo que é podre, é o seu interno. Você teve um relacionamento com o seu pai, se for homem, com a sua mãe. E aí os relacionamentos afetivos vai depender desse relacionamento que você teve na infância, com o pai ou com a mãe. É o que a gente na psicanálise chama de complexo de Édipo. Então não foi uma escolha errada. Aí claro que muitas vezes a pessoa faz análise e acaba deixando o marido, acaba deixando a esposa, porque na análise ela percebe esse problema, e aí ela percebe que naquele momento ela estava com problema e sintonizou com aquela pessoa, mas agora ela está numa outra vibe, num outro momento, e essa pessoa já não mais se enquadra no espaço em que ela está.
Então ela precisa buscar alguém que tenha a ver mais com ela. Entende? Então não foi uma escolha errada. Uma pessoa me falou comigo, me falou: Luísio, eu já fiz 4 casamentos, estou no 5º, e o 5º já está dando problema. Será que eu tenho dedo podre para homem? Aí eu falei: não, você não tem dedo podre, você tem desconhecimento de si mesma. Você precisa de análise. Você precisa compreender o seu relacionamento com seu pai. Veja, você não precisa mudar o relacionamento com seu pai, mas compreender a forma como você viveu na infância com o seu pai, se tratava de uma mulher, né? Então está impactando na escolha do parceiro agora. Você precisa entender isso para você ter uma melhor escolha, já que a escolha que você fez até agora não te satisfaz, não te faz feliz. Então não foi uma escolha errada, foi uma escolha com que você tinha. Uma amiga chamada Marta Marcarini, ela me disse uma vez uma coisa muito legal. Ela falou: Luísio, eu cheguei à conclusão que não existem fracassos. Fracasso é uma palavra falsa, porque não existe. O que existe é colheita do que eu plantei. Se eu estou numa situação fracassada, entre aspas, eu estou apenas colhendo os frutos do meu plantio. Então eu tenho que colher esses frutos com dignidade e plantar diferente, para que a minha colheita no futuro próximo, a médio prazo e a longo prazo, seja diferente da colheita que eu tenho agora. Eu achei muito interessante a reflexão dela. Então, essa é a nossa contribuição. Mesmo assim, eu continuo no ar. A gente vai ler as perguntas das pessoas e vamos responder, como sempre, aqui no Você do Divã. Eu quero lembrar você que temos um aplicativo. Basta você digitar Psicanálise ou Psicanálise Aloísio, e lá na Play Store, para quem tem celular do Android, e baixar, e você vai poder assistir todas as minhas lives, menos essa, mas provavelmente hoje ou amanhã já vai ser colocado lá no aplicativo, tá bom? O aplicativo, também você pode entrar no nosso site, aloisiosilva.com.br. E para quem deseja trabalhar com psicanálise, porque a psicanálise aqui é democratizada, mas ela é solta. Mas quem quer ser psicanalista, nós estamos com uma turma começando aqui em Guarapari. Então agora, dia 14 de abril, será a nossa primeira aula da turma Guarapari, é a turma 15. Estamos também começando com uma turma em Porciúncula no dia 7 de abril. E estamos iniciando a turma em Porciúncula, estado do Rio de Janeiro. E estamos no dia 20 de maio começando uma turma em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo. Então temos essas 3 turmas presenciais que você pode participar. Guarapari, que é aqui no Espírito Santo, no centro do Espírito Santo, próximo de Vitória, né? Nova Venécia, que é norte do Espírito Santo, próximo do sul da Bahia. Você que é do sul da Bahia pode estar lá, Teixeira, etc. E também estamos começando em Porciúncula, que pertence ao estado do Rio, mas fica próximo a Minas Gerais e ao Espírito Santo. Essas são as turmas presenciais. Fora isso, você pode começar uma turma, participar de uma turma EAD, fazer o curso à distância. O nosso curso à distância, ele é diferente dos outros cursos à distância. Nada de plataforma, não é isso não. Não é aquele negócio frio não. Você recebe o meu vídeo, gravado por minha videoaula, recebe o texto em casa, todo o material didático de qualidade. Você tem 3 momentos por mês para você se relacionar conosco em vídeo chamada exclusivo, não é pessoal. Então tem um tira dúvida, a sua terapia e um tira dúvida coletivo, tá bom? Isso é o pessoal que é AD. O pessoal para fazer a distância pode fazer de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Nós temos na Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal, na Suíça. Então temos alunos EAD no mundo todo, fora em vários estados brasileiros, ok?
Então vamos ver quais são as perguntas de hoje. Fique aí, muito obrigado pela audiência até agora. Obrigado a você que ficou aí nos assistindo, né? Com fidelidade. A gente sabe que com o dedinho agora é difícil ser fiel, nervoso do Facebook, né? Temos aí Yara Correia, Margado, Thiago Barros, o nosso amigo John Harley, lá de Sete Lagoas. Yara Correia está dizendo... não entendi bem o que foi, mas deve ser alguma coisa, deve ser boa tarde, né? Rodrigo de Jesus, o nosso grande jornalista aí, Vanderlei Campbell, a Yara Correia, boa tarde, tá dizendo, boa tarde, obrigado, Yara, boa tarde para você também. Sandra Richa da Mota, Valéria Lazzaroni, lá de Leopoldina, Liliane Storck, um abraço, Liliane, acho que é de Belo Jardim, se eu não estou enganado, se for você me corrige. Não, Liliane Storck é aqui de Guarapari, foi minha aluna de Educação Física. Beijo, querida. Márcia Moreira, a minha está boa, deve ser a internet, está boa. Ivanise Dionísio está assistindo. Maria Lúcia Figueiredo Teixeira assistindo. Tione Cavalcante assistindo, um abraço, Tione. Vai dizendo, boa tarde, amigo, ótimo tema, gratidão. Então, tema sugerido por vocês aí, que estão do outro lado da telinha. Fernando Correia, Ana Luísa, acorda aqui. Alessandra Black Fagundes, boa tarde. Boa tarde, Aloysio. Natasha Fiel, nossa professora lá de Nova Venécia e Vila Pavão, nossa parceira lá no norte do estado. Tá bom? Um abraço, Natasha. Obrigado aí pela assessoria de imprensa. Tione Cavalcante, boa tarde. Ela é de Recife. Um abraço, Tione. Beijo no seu coração, querida. Ela é de Recife, Pernambuco. Tá travando, deve ser lá no início, né? Que tava travando, aí ligamos para vir rapidinho, eles deram um jeito. Ariane Barcelos, um abraço, Ariane. Alessandra Fagundes dizendo, travando, lá no início ainda. Não tá mais, né, gente? Adam Cesares, Malu Bermudes, lá de Pernambuco. Ana Maria Emetério, boa tarde, meu querido, diz a Malu Bermudes. Lourdes Souza Murito, um abraço. Ana Maria Emetério, boa tarde, Ana Maria. Márcia Lemos, lá de Belo Jardim, Pernambuco, nossa psicanalista, que está se especializando na área da infância, é lá de Pernambuco, Belo Jardim. Você que é de Belo Jardim, Pernambuco, já pode procurar a doutora Márcia Lemos. Lu Patrocínio, boa tarde, minha querida Lu, lá de Vila Velha. Ana Paula Lima, um abraço, Ana Paula, também de Belo Jardim. Belo Jardim, Pernambuco aí presente. Cíntia Caetano, Luciano Freitas de Campos, não é isso, Luciano? Um abraço para você, meu amigo. Delma Maia. Então, Delma, foi um prazer aquele jantar entre amigos lá em Nova Venécia. Um grande abraço, bom tê-la por aqui. Yara Correia está dizendo, então, como compreender? E como compreender o que, minha amiga Yara? Como compreender se a decisão foi certa ou errada, né? Não, o passado não dá. Decisão que foi tomada já foi tomada. Daqui para frente, você analisa e decide. Sabe por quê, Yara? Pior do que tomar uma decisão, entre aspas, errada, é não tomar decisão. Porque se você não toma decisão, você entra num quadro chamado angústia. Angústia é indecisão. Toda vez que você estiver se sentindo angustiado, aquela dor no fundo do peito, pergunte a si mesmo, pergunte a si mesma, que decisões preciso tomar? Porque com certeza tem muitas questões abertas na sua vida. Então nós fomos criados para decidir, não tem jeito, temos que caminhar para frente, né? E aí colher o que está plantando. Você vai plantando, vai colhendo, vai plantando, vai colhendo e vai meditando para melhorar o plantio, para melhorar, e aí melhorando o plantio você melhora a colheita. Raquel Penha, Marcela Pereira, lá de Denver, Colorado, não é isso? Boa tarde, obrigado, querida. Cláudia Andrade, Cláudia, nossa aluna aqui da psicanálise, boa tarde, Cláudia, do nosso, né? Saudoso Genésio, filha do nosso Genésio, está herdando aí um trabalho fantástico de pesquisa no tratamento animal e no tratamento humano. Elas estão desenvolvendo medicamentos, né? E aí é interessante conhecer aí o Facebook da Cláudia Andrade.
Marcela Pereira disse, oba, consegui chegar a tempo. Ela é beijo de Denver, Colorado. Beijo aí para todo mundo, Colorado. Ivanilda Pereira, boa tarde, amigo. Paz e graça. Amo elogiar as pessoas que merecem ser elogiadas. Eleva a autoestima das pessoas. Toda elogia, Ivanilda, ela merece ser elogiada. Se você elogio para uma pessoa que não merece, aí deixou de ser elogio. Passou a ser bajulação, né? Puxa-saquismo, tá bom? Edilene Gomes, boa tarde. Boa tarde, Edilene. Ana Paula, boa tarde, professor. Ana Paula de Belo Jardim, ótimo tema. Obrigado, querida. Denilson Vicente Coutinho, um abraço. Ana Maria Metério, sempre achei que tomei decisões erradas. Pois é, Ana Maria, você sempre tomou decisões certas. Edilene Gomes, que bom esses esclarecimentos, pois muitas vezes me culpava. Não se culpe, viu, Edilene? Obrigado, professor. Eduardo Martins, Alessandra Marques de Denadai, Claudete Saraiva, Ieda 11 de Castro, João Medeiros, Shirley Sampaio, um abraço, Shirley. Edilene Gomes, estou precisando de um abraço, de um elogio. Então, Edilene, você é linda e você receba o meu abraço. E não é falsidade não, Edilene, estou olhando a sua foto. Então, tá certo? Então, não precise de elogio. Conheça você mesma, elogie você mesma. Analise suas qualidades. Você não pode depender do elogio alheio. Quando ele vier, ele é bem-vindo. Mas a gente não pode depender, entendeu, Edilene? Laura Massa, dizendo, verdade, professor. Boa tarde, professor. Ela é de Braga, Portugal. Estamos sempre a aprender com o querido professor. Obrigado, querido. Márcio Coutinho, Rita Cruz, Malu Bermudes, maravilhoso. Edilene Gomes, excelente. João Pedro Pereira Souza, Yara Correia, agradeço imensamente. Deus o abençoe sempre. Obrigado, Yara. Aloísio Palestrante. Márcia Lemos, boa tarde, professor. Ótimo tema. Tenho certeza que ajudou muita gente. Parabéns. Lúcia Santos. Stuart Bastos, abraço, Stuart. Abraço na tia Cida. Hércules Acil Bruno, abraço, Hércules. Estael Miranda Diogo, minha amiga de Astolfo Dutra, tá dizendo aqui, sempre bom ouvir meu amigo. Claro, querida. Te amo, Estael. Você é 10. Edilene Gomes, obrigado, recebo o meu também. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E olha, pode sugerir o seu tema, a gente acolhe e nós trazemos para cá, tá? Até a próxima quinta-feira, no Você no Divã, comigo, Aloísio Silva, psicanalista, tá certo? Em abril estaremos nos Estados Unidos e vamos fazer a transmissão direto de lá, vamos dar notícia dos States, né? Dos Estados Unidos da América. Namastê, o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Muita luz. A Ivana chegou. Ivana, vai ficar a gravação. Você vai poder assistir aí a gravação de hoje, tá bom? E compartilhar com seus amigos. Edilene está dizendo, muita luz para você também. Fiquem com Deus.